Atenção, torcida bicolor. O clima nos bastidores do Paysandu para o clássico contra o Remo está longe de ser o dos sonhos. A semana que deveria ser de preparação intensa para um dos jogos mais aguardados da temporada virou um verdadeiro pesadelo no departamento médico do clube. A lista de jogadores entregues aos cuidados dos médicos é extensa e o técnico Claudinei Oliveira está com um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos para conseguir montar um time competitivo para o duelo que acontece neste sábado, dia 21, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O que deveria ser um momento de empolgação e expectativa por parte da torcida, virou uma sequência de notícias preocupantes sobre lesões e dúvidas na escalação. São tantos problemas físicos que o treinador praticamente tem um time inteiro fora de combate ou pelo menos sob a avaliação médica. A situação mais delicada envolve o setor defensivo, que vem sofrendo com baixas importantes. Para se ter uma ideia, o goleiro Matheus Nogueira, que já vinha sendo o desfalque, continua fora de combate por conta de uma lesão na panturrilha. Ele já não atuou na última rodada e segue como dúvida para o clássico. Além dele, a zaga também preocupa. Everson Quintana, outro nome importante do sistema defensivo, está tratando uma lesão na coxa e corre contra o tempo para tentar se recuperar. A lateral também virou motivo de dor de cabeça. Brian Borges e Edilson, os dois laterais que normalmente seriam titulares, seguem fora de combate com problemas musculares na coxa. No meio-campo, a situação não é diferente. Davieira e Oamor Martins também estão no departamento médico com lesões semelhantes e a presença de ambos no clássico ainda é incerta. E como se tudo isso não fosse suficiente, a partida da última sexta-feira, dia 13, contra o Botafogo de Ribeirão Preto trouxe mais uma dor de cabeça para Claudinei Oliveira. O lateral esquerdo PK, que vinha sendo uma das alternativas na defesa, deixou o campo sentindo dores musculares e também virou dúvida. O curioso é que essa sequência de lesões vem justamente no momento em que o Paysandu parecia começar a respirar na Série B. A vitória sobre o Botafogo São Paulo, a primeira da equipe na competição, deu um pequeno alívio na tabela, mas ao mesmo tempo trouxe novas preocupações em relação ao elenco. Mas nem só de más notícias vive a torcida bicolor. No meio desse cenário complicado, o técnico Claudinei Oliveira pode ter algumas boas novidades para tentar equilibrar o time. O lateral esquerdo Kevin, que estava afastado por conta de uma pancada no gílio, já está liberado pelo departamento médico e à disposição da comissão técnica. O retorno dele pode ser fundamental, principalmente considerando a quantidade de desfalques no setor defensivo. Outros jogadores também começaram a dar sinais de que podem reforçar o time a tempo do clássico. Os zagueiros Luca e Maurício Antônio, além do atacante Pedro Del Valle, entraram na fase de transição física. Eles já estão realizando atividades mais intensas e, se a evolução continuar positiva ao longo da semana, existe uma chance real de que estejam aptos para o jogo contra o Remo. A presença desses atletas pode representar um verdadeiro alívio para Claudinei, que vem tendo que se virar nos treinos para montar um esboço de equipe. E por falar em reforços, uma das grandes novidades pode ser a estreia do experiente zagueiro Thiago Heleno com a camisa do Paysandu. Recém-contratado, o defensor não pôde atuar na última partida por conta de uma suspensão que ainda estava cumprindo, mas agora ele está liberado e tem grandes chances de aparecer como titular justamente no jogo mais esperado pelos torcedores paraenses. Thiago Heleno chega com a missão de trazer segurança ao sistema defensivo e, com a experiência acumulada em grandes clubes do futebol brasileiro, pode ser uma peça-chave para dar equilíbrio ao setor que mais sofre com as ausências. Enquanto isso, o ambiente nos bastidores do Papão é de muito trabalho e de tentativas de recuperar o maior número possível de jogadores. A comissão técnica vem fazendo de tudo para acelerar o processo de recuperação dos atletas, mas ao mesmo tempo tomando o cuidado necessário para não colocar ninguém em campo sem condições físicas adequadas. Afinal, forçar o retorno de um jogador pode significar perder esse mesmo atleta por um período ainda mais longo, o que seria um problema ainda maior para um elenco que já está bastante limitado. O clássico contra o Remo não é apenas mais um jogo na tabela, é uma verdadeira decisão para o Paysandu, tanto no aspecto emocional quanto na luta contra a parte de baixo da classificação.
Uma vitória pode significar um salto importante na tabela e, principalmente, pode dar ao time a moral necessária para embalar na competição. O resultado positivo contra o maior rival teria um peso gigantesco, principalmente considerando a boa campanha que o Remo vem fazendo na Série B até aqui. Mesmo com todas as dificuldades, o elenco bicolor sabe da importância desse confronto e promete entrar em campo com tudo que tiver de melhor disponível. Do outro lado, o Remo chega mais tranquilo e com a confiança em alta, mas o clássico é sempre um jogo imprevisível. Independentemente da situação de cada equipe na tabela, os 90 minutos reservam sempre muita emoção, disputa intensa e, claro, aquele ingrediente especial que só um clássico regional pode proporcionar. Agora, resta ao torcedor do Papão esperar por boas notícias ao longo da semana, torcer pela recuperação dos lesionados e, claro, manter a esperança de que o time vai conseguir superar todas as adversidades e fazer bonito no Rei-Upá. Aliás, falando nisso, quero saber de vocês. Estão confiantes para esse desafio? Acreditam que, mesmo com tantos problemas físicos, o Paysandu tem condições de vencer e começar uma reação na Série B? Porque, vamos ser sinceros, 3 pontos agora significariam muito mais do que apenas uma simples vitória. Seriam um verdadeiro combustível para tirar o time da zona de rebaixamento e colocar de vez o Papão na briga por uma posição mais segura na tabela. E quando a gente fala em clássico repa, não tem como ignorar o peso emocional que esse jogo carrega. Não importa a fase de cada time, o momento na tabela ou a quantidade de desfalques. O que conta mesmo é a entrega dentro de campo e a vontade de vencer o maior rival. A atmosfera que cerca esse confronto é sempre única, desde os treinamentos da semana até o apito final no dia do jogo. Tudo é vivido de forma intensa por jogadores, comissão técnica e, claro, pela torcida, que joga junto o tempo inteiro, seja no estádio ou acompanhando de casa. No caso do Paysandu, a necessidade de somar pontos é urgente. A equipe ainda luta para sair da incômoda zona de rebaixamento e o clássico pode ser o ponto de virada. A vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto foi importante para quebrar a sequência negativa. Mas agora o desafio é ainda maior. Bater o Remo não só daria mais 3 pontos, mas também traria um ganho anímico gigantesco para o restante da temporada. Por isso, o foco nos bastidores é total. A comissão técnica vem analisando todas as possibilidades, testando diferentes formações e torcendo para que os jogadores em recuperação consigam ficar à disposição. O técnico Claudinei Oliveira, inclusive, tem se mostrado bastante atento aos detalhes. As sessões de treino têm sido ajustadas para preservar ao máximo os atletas que estão no limite físico. A ideia é evitar qualquer agravamento das lesões e, ao mesmo tempo, preparar os jogadores que estão em condições de jogo para encarar o clássico da melhor forma possível. Existe até a possibilidade de algumas surpresas na escalação, principalmente se os reforços que estão na transição física conseguirem demonstrar que têm condições de atuar pelo menos por alguns minutos e entre os torcedores, o clima é de expectativa e ansiedade. Muitos já começaram a fazer suas projeções sobre o time ideal, mesmo sabendo que o treinador terá que tomar decisões difíceis até o momento de divulgar a escalação oficial. Jogadores como Thiago Heleno, que pode fazer sua estreia justamente nesse jogo, vêm sendo vistos como possíveis líderes dentro de campo, alguém capaz de organizar o setor defensivo e dar aquela segurança que o time tanto precisa no momento. Do outro lado, o Remo chega com um elenco mais completo e com uma campanha bem mais estável, até aqui na Série B. Mas isso não significa que o Paysandu entre em campo derrotado. Muito pelo contrário. O fator casa, a força da torcida e a tradição desse confronto fazem com que tudo possa acontecer. Em clássicos como esse, muitas vezes o favoritismo não entra em campo. O que pesa mesmo é a determinação, a disciplina, tática e, claro, aquele algo a mais que só um rap é capaz de proporcionar. A torcida bicolor, mesmo ciente das dificuldades, promete fazer sua parte. A expectativa é de um grande público, com apoio incondicional do início ao fim da partida. Jogadores que já viveram outros clássicos sabem o quanto isso faz diferença, ainda mais em momentos de pressão como o atual. A diretoria, por sua vez, também tem feito sua parte nos bastidores,
oferecendo toda a estrutura necessária para a recuperação dos lesionados e para dar ao elenco as melhores condições possíveis de trabalho. O clima de decisão já tomou conta de Belém? Nas ruas, nos bairros, nas redes sociais, o assunto é um só: o clássico Repa. Os torcedores do Papão sabem que o desafio é grande, mas confiam que a superação vai falar mais alto. E como em toda grande história de futebol, a esperança é o que move o time e a torcida. Nessa reta final de preparação, gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos últimos dias, a Inter Esportiva foi tomada por um rumor que promete agitar o mercado do futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones do esporte mundial, estaria fazendo uma super proposta para adquirir a SAF Sociedade Anônima do Futebol do Paysandu, clube tradicional do futebol paraense. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, tem movimentado torcedores, especialistas e até investidores, gerando uma série de especulações sobre o que uma possível compra poderia significar para o clube e para o cenário do futebol regional, segundo fontes próximas ao craque português, que atualmente atua em uma liga europeia. Ronaldo estaria interessado em investir no futebol brasileiro de maneira inédita, começando justamente pelo Paysandu, clube conhecido por sua história centenária e uma torcida apaixonada, mas que há anos sofre com dificuldades financeiras e estrutura limitada. A proposta do atacante não seria apenas financeira, mas também incluiria um plano estratégico para revitalizar o clube, melhorar sua infraestrutura, formação de atletas e até mesmo a construção de um novo centro de treinamento com tecnologia de ponta. E esse suposto interesse do astro global teria sido motivado pela crescente valorização da SAF no Brasil, que vem atraindo investidores nacionais e internacionais desde a implementação da lei que regulamenta o modelo. Para Ronaldo, seria uma oportunidade de expandir sua atuação para além das 4 linhas, transformando-se também em um empresário do futebol e potencialmente criando um elo mais forte entre o esporte europeu e o brasileiro. Nas redes sociais, a repercussão é intensa. Torcedores do Paysandu demonstram esperança e empolgação, sonhando com um futuro mais promissor para o clube, que poderia ter o investimento e o know-how de uma das maiores estrelas do futebol mundial. Já em grupos de análise esportiva, há quem veja o movimento com cautela, ressaltando que ainda não há nada oficial e que o processo para a aquisição de uma SAF envolve muitos detalhes legais e burocráticos, além da necessidade de aprovação dos atuais gestores e acionistas do clube. Ainda assim, a simples possibilidade de Cristiano Ronaldo entrar no cenário do futebol brasileiro por meio do Paysandu acendeu um debate sobre a importância dos investimentos internacionais em clubes menores e a transformação que isso pode gerar no campeonato nacional. Além disso, muitos especulam que, caso a negociação avance, poderia haver a vinda de outros investidores interessados em negócios semelhantes, impulsionando o desenvolvimento de equipes fora do eixo tradicional do futebol brasileiro. Até o momento, nenhuma nota oficial foi divulgada pelo Paysandu ou pelo próprio Ronaldo, mantendo o mistério sobre a real intenção do craque. Enquanto isso, a torcida do Papão da Curuzu acompanha atentamente cada notícia e post nas redes, na esperança de que o sonho de uma nova era no clube, com investimento pesado e visibilidade internacional, possa se tornar realidade. O burburinho está feito e, seja verdade ou especulação, certamente já entrou para os assuntos mais comentados do futebol nacional neste momento. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos Times.